tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós daremos continuidade ao nosso estudo de escatologia. E ainda continuando a verificar os terrores da tribulação. Nas lives passadas, vimos sobre a abertura dos 7 selos. Então, coisas ruins acontecerão na terra através da abertura dos 7 selos. Os 7 selos dão abertura também para 7 anjos que tocarão suas 7 taças. E nós vimos isso na live passada. Os terrores produzidos pelas 7 trombetas. Aliás, 7 trombetas, 7 anjos que têm suas 7 trombetas. Agora, nós veremos 7 anjos que aparecem e para cada anjo é dada uma taça. É a taça da ira de Deus, onde vai se consumar a ira de Deus no período tribulacional. O que nós vamos perceber? Que os 7 selos e as 7 trombetas produziram terrores, mas não foi terrores completos. Agora nós temos aqui uma completude da ira de Deus caindo na terra através das 7 taças que serão derramadas aqui na terra. Então, meus irmãos, imagine mais uma vez o cenário. Você estará no céu, e quando a Bíblia fala dos 24 anciãos, está falando de nós, é da igreja. Então nós estaremos no céu contemplando tudo isso. E agora, depois dos 7 anjos tocarem as 7 trombetas, aparece 7 anjos com 7 taças, pronto para despejar a taça para a terra. E quando despejar, uma coisa de ruim acontece na terra. Então perceba, então é uma figura de linguagem para mostrar a ira de Deus caindo aqui na terra. Vamos ver então os 7 anjos derramando suas 7 taças. O primeiro anjo, o que será produzido aqui na terra? Meus irmãos, quando o primeiro anjo derramar a sua primeira taça, acontecerá câncer de pele aqui na terra. Úlceras afetarão os homens. Diz assim Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Meus irmãos, esse câncer de pele, essas úlceras, estarão afetando somente os que aceitaram a marca da besta. Os salvos não sofrerão esse terror que será produzido pelo derramar da primeira taça da ira de Deus. Então as pessoas terão problemas de pele, dores na sua pele, úlceras explodindo na sua pele, terrores na sua saúde, mas só serão afetados quem adora ou quem está do lado do anticristo. Quem não está do lado do anticristo, mas creu em Jesus Cristo, estes não terão uma úlcera saindo deles, não se terá. Mas daqueles que aceitaram o anticristo, esses sofrerão com essa úlcera que será produzida. Então você percebe o terror da tribulação afetando a saúde especificamente dos sobreviventes, porque muita gente já morreu até essa altura do campeonato da tribulação. Muita gente morreu, mas quem sobreviveu e está do lado do anticristo está sofrendo agora com esse terror de saúde da sua pele. Mas o segundo anjo aparece e ele derrama a sua taça agora e o mar é afetado. Olha só que interessante, meus irmãos, o versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. Meus irmãos, lembra da trombeta que foi tocada e afetou-se a terça parte do mar salgado? Agora o mar completamente foi afetado. Toda a vida do mar morreu. Ou seja, meus irmãos, olha o terror que está sendo produzido aqui. A fonte de alimentação que nós temos no mar acabou nesse período da tribulação. Então você percebe que aqui está chegando no final da tribulação. E a cólera de Deus está produzindo terrores, aumentando os terrores da tribulação. As coisas estão piorando. Já estavam ruins, agora estão ficando piores ainda. Agora todo o oceano, todo o mar salgado do planeta Terra foi afetado e então a fonte de alimentação acabou aqui que a gente poderia, ou eles poderiam retirar do mar. Então você percebe aqui agora 100% do mar sendo afetado, não apenas 1/3,
mas 100% do mar sendo afetado. E aí aparece o terceiro anjo com a sua taça, e ele vai derramar a sua taça. E ele derrama na fonte das águas doce. Diz assim o versículo 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Meus irmãos, agora toda a água potável foi contaminada. Morte! Os peixes morreram na água doce também. Então, você tinha uma trombeta sendo tocada, apenas terça parte da água potável foi afetada. Mas agora você tem uma completude da água potável sendo afetada. Então você percebe que não se terá água potável para beber. O que as pessoas vão ter que fazer? Então, por dedução, eles vão ter que começar a cavar poços. Vão ter que abrir para achar um veio d'água para que eles possam beber água. Eu até brinquei com os nossos alunos que nós temos um curso de teologia aqui na igreja, e eu até falei para eles, olha, eu vou dar uma dica para vocês, quem ficar para a tribulação, e quando aparecer aí o período que não vai ter água, então eu vou dar uma dica para que você possa achar água. Não sei se você sabe, mas você tem que pegar um ramo de goiabeira, né? Uma varinha de goiabeira, me parece que tem que ser da goiabeira, e você segura aquele V. E quando você vai andando no seu terreno, quando o raminho de goiabeira descer, é porque ali tem um veio d'água passando. Daí você pode cavar que você vai achar água debaixo, né, do nosso solo, no subsolo, você então encontrará água. É assim que muitas pessoas que moram em roça, que querem fazer um poço, né, no seu terreno e tal, eles fazem. Eles pegam então um ramo de goiabeira e vão andando pelo terreno. Quando baixar, é porque tem água ali. Isso aí não é nada espiritual, mágico, não. É física, tá? Então, o raminho, ele é atraído pelo veio da água que está ali. Mas parece ter um jeito certo de segurar, então tem jeito certo de fazer. Então, isso aí, os antigos, eles faziam isso. Lógico que hoje nós temos aí equipamentos, né? Você chama um geólogo aí, e ele vai descobrir, então, onde possa ter ali um veio d'água passando debaixo da sua terra e você vai cavar o seu poço. E eu brinquei com eles falando, olha, quem ficar, então guarda essa dica, porque para você ter água na tribulação, no final da tribulação vai ser difícil. Então você vai ter que cavar poços para tentar achar água, porque nós temos o mar sendo afetado completamente, nós temos os rios e as fontes das águas sendo afetadas completamente. Então você vai ter que achar água de alguma maneira. Meus irmãos, perceba que o terror da tribulação será grande, mas nós temos agora o quarto anjo, que aparece com a sua taça, ele joga a sua taça no sol agora. Olha só Apocalipse 16, 8 e 9, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Meus irmãos, apesar dos dias serem mais sombrios, porque quando uma das trombetas foi tocada, a terça parte da luminosidade do sol foi afetada. Então os dias ficaram mais negros, mais escuros e as noites mais sombrias. Mas apesar da pouca luminosidade, o sol agora ele vai aquecer. Então não é luminosidade, é aquecimento. E vai queimar muito dos homens. Se você já está reclamando aí, talvez do nosso clima, está muito quente, né? Dependendo do estado que você mora, dizem, eu não sei, dizem que o local mais quente do Brasil é Cuiabá. Alguns até brincam que não chove em Cuiabá, porque quando aparece uma chuva, uma nuvem, quando começa a chover, antes da água cair no chão, ela já evapora, né? Então o pessoal até brinca porque é muito quente. Mas eu já visitei alguns estados muito quentes. Eu já fui para Tocantins e o sol de Tocantins é muito perto, viu? Porque é muito quente mesmo. Já fui para o Pará, para essa região norte aí, Rondônia, já fui para lá e de fato, meus irmãos, é muito quente. Comparado à Conquista, né, a nossa cidade aqui, Conquista, faz um certo friozinho, apesar de ser Bahia. São Paulo, morei lá também, faz um certo frio. Quem é do sul, então, nem se diga, faz bastante frio. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos percebendo que esse calor que será produzido na tribulação é incomparável. Nós vivemos num país tropical, nós estamos aí acostumados com as ondas de calor, só que aqui, meus irmãos, é algo sobrenatural.
esse terror do calor, onde as pessoas serão queimadas, realmente raios solares estarão sendo atacados, jogados para a Terra e muitas pessoas morrerão com esses calores, com esse calor que está sendo produzido aqui. Muitas pessoas terão queimadura de pele, câncer de pele sendo produzido por causa dessa taça que foi jogada no sol. Apesar das noites ou dos dias mais escuros, só que raios solares estarão queimando a humanidade. E daí chega então o quinto anjo com a sua taça e ele joga no trono do anticristo. Lembra que o anticristo está reinando aqui na terra? A gente até esqueceu dele, né? Mas ele está reinando aqui na terra no período tribulacional. E essa taça vai ser jogada no trono, que vai se transformar vai ficar mais ruim ainda, vai ser maligno. Olha só, Apocalipse 16, 10 e 11, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Agora esse anjo, ele pega e joga essa taça no trono, no reinado do anticristo. E o anticristo agora, meus irmãos, ele começa a reinar a partir daqui de uma maneira severa, de uma maneira ruim. Se você reclama, talvez hoje, das nossas autoridades, né, de algum tipo de ministro do STF, de algum líder político, e fala que eles estão reinando ruim, que está sendo opressor, olha, meus irmãos, isso é incomparável ao reinado do anticristo aqui na terra. Vai ser ruim já, mas quando jogar essa taça, vai ser pior ainda, ao ponto dos homens remorder a língua. E está falando que é todo mundo. Até aqueles que estão do lado do anticristo sofrerão com a opressão que o anticristo trará através do seu reinado. E essa taça vai produzir mais terrores. E perceba que o texto fala, apesar de todo o sofrimento que as pessoas estão passando, apesar das úlceras, câncer que estarão sofrendo, apesar das mortes, falta de água, falta de fome, apesar de todo esse terror, eles não se arrependem. Meus irmãos, o coração do homem é duro, o coração do homem está endurecido, e o homem, apesar de sofrer nem pela dor, ele vai para Cristo Jesus, ele não se arrepende. Então nós percebemos aí a depravação total do homem. Mas ainda nós temos outro anjo, que aparece no cenário, e ele pega a sua taça e derrama, e a gente tem aqui a preparação da grande guerra, da grande batalha, que é conhecida como a Batalha do Armagedon. Então, quando essa taça for derramada, o mundo se preparará para a batalha. Então, olha só que interessante, é Apocalipse 16, do 12 ao 16, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Opa, o rio Eufrates sumiu aqui da face da terra, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Por que vai se secar, meus irmãos, o rio Eufrates? Então lembra que a água vai ser afetada, e aqui nós temos já uma água doce, né? Que vai ser aqui seca, vai sumir. Para quê? Para que abra caminho para o exército que andará, o exército terrestre que caminha pelos lados do norte. Ou seja, países como Rússia, países como China, a Índia, esses países que estão para o lado do norte, eles passarão para tentar varrer Israel do mapa. E quando o exército terrestre, com seus tanques, com seus cavalos, né, o exército andando, marchando sobre a terra, o rio Eufrates vai estar seco, ou seja, não se terá nenhum tipo de impedimento deles passarem com seus tanques, com seus cavalos. E eles vão conseguir passar tranquilamente. É a preparação para a grande batalha do Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon ou Armagedon.
Então nós estamos percebendo aqui a preparação para a guerra. O rio Eufrates seca, dando liberdade para os reinos do norte entrarem nesse vale que é chamado de Vale do Armagedon, o Vale do Egito. Nós vamos estudar sobre essa guerra, a Batalha do Armagedon ainda, mas não apenas os reinos do norte, como Rússia, como China, como Índia. O texto fala que o anticristo, o falso profeta, o dragão, que é Satanás, vai tentar convencer o mundo inteiro, exércitos do mundo inteiro, para separar ali o seu grupo militar para enviar para esta batalha. Meus irmãos, infelizmente o Brasil não estará fora disso. Na época, a liderança brasileira, elas estarão contra Israel, será antissemita. Infelizmente, hoje nós já vemos os nossos representantes políticos, o nosso presidente, apoiando, infelizmente, grupos terroristas e falando contra Israel. Então, nas reuniões que eles têm da ONU, então você viu aí o presidente recentemente falando contra Israel, os ataques que Israel tem feito, né? E na sua fala ele protege os grupos terroristas. Infelizmente, hoje o nosso representante, ele está sendo, de certa maneira, contra a nação de Israel. Não sei quem será a nossa presidência no período da tribulação, eu não estarei aqui, não darei voto para ele, mas o que a gente percebe é que das nações inteiras nós teremos grupos militares, exércitos saindo e sendo levado para tentar varrer Israel do mapa. Muito diferente da Segunda Guerra Mundial, né, meus irmãos? Na Segunda Guerra Mundial, saiu um grupo de militares aqui do Brasil, quando o nazismo estava assolando os judeus, onde 6 bilhões de judeus eles foram mortos. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou o que a gente chama dos pracinhas, né? Então eles são tidos como nossos heróis, porque eles estavam naquela luta, naquela batalha, na Segunda Guerra Mundial, contra o nazismo. Mas, nesse período da Guerra do Armagedon, nós não teremos esses pracinhas para defender Israel. Pelo contrário, nós teremos o nosso exército brasileiro também lutando contra Israel. Então, isso é uma profecia da palavra de Deus. Os exércitos do mundo inteiro serão convocados para esta batalha. Então, note que aqui não está falando da batalha especificamente, está falando da preparação para esta batalha do Armagedon, que acontecerá no final da tribulação, antes que o milênio aconteça. E para finalizar, a última taça, ela foi jogada no ar. E olha só o que aconteceu em Apocalipse 16, 17 em diante, diz assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do norte, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Meus irmãos, perceba que essa taça jogada no ar vai produzir relâmpagos, vozes, trovões, serão terrores para os ouvidos da pessoa, mas também um terremoto gigantesco, de uma magnitude incomparável, como nós nunca tivemos e nunca se terá de novo esse terremoto. Vai mexer com o planeta Terra todo. E diz assim o 19: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Meus irmãos, as cidades serão abaladas, os grandes centros, metrópoles, megalópolis serão abalados, prédios cairão com essa destruição. Os prédios de São Paulo, você que mora em São Paulo, olha, vai ser tudo chacoalhado e tudo vai para baixo, né? Das nossas grandes cidades do Brasil, do mundo inteiro, vai à ruína. Você percebe que o estado do mundo no final da tribulação é um caos, tá tudo pro chão, é uma ruína completa. O período da tribulação vai produzir isso. Diz assim o 19: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Um talento é de 30 a 50 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Além do terremoto, além das vozes, trovões e relâmpagos, você terá também na tribulação uma chuva de pedras
pedras, meus irmãos, que pesam de 30 a 50 quilos, caindo sobre a terra. Meus irmãos, o teto da sua casa, ainda que seja de concreto, olha, uma pedrinha aí de 50 quilos caindo do céu nessa velocidade é papel, tá bom? Então você percebe que vai ter uma destruição tremenda da terra, muita gente vai morrer, muitos animais morrerão, então esse flagelo é sobremodo grande, a ponto dos homens blasfemarem contra Deus, mas você não vê sinal de arrependimento aqui. Eles só estão blasfemando contra Deus porque eles sabem que é Deus quem está produzindo tudo isso. Mas mesmo que eles sabem, eles optam por ficar do lado do anticristo. Eles optam por não crer em Jesus Cristo. Eles estão usando a sua liberdade de escolha para ficar afastado de Deus. Meus irmãos, será ruim. Quem ficar na tribulação que o diga. Então, graças a Deus, você subirá, você que é crente, eu também subirei, não estarei aqui na tribulação, não passarei por esses terrores, por essas catástrofes, por essas perseguições, tudo isso de ruim que aconteceu. Então, nessas últimas 3 lives que nós assistimos, que nós fizemos aqui, realizamos, você viu os terrores produzidos pela abertura dos 7 selos, os terrores produzidos pelo toque das 7 trombetas e agora finalizando os terrores produzidos pelo derramar das 7 taças. Então, nós veremos ainda a sequência do que haverá ainda no período tribulacional nas nossas próximas lives. Continue com a gente, perceba os terrores que estarão acontecendo. Isso aí é até um alerta para que, se você não creu em Cristo, creia agora, porque você não sabe se vai morrer e, se ficar, tem grande chance aí de você, evidentemente, não se converter, porque os terrores aqui serão terríveis, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos, para que você cresça cada dia mais na sua fé. Tendo dúvida, escreva aí nos comentários, deixe o seu número aí, para que a gente também possa entrar em contato.